Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 119, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando-se sequência, no assunto, o médium, ele é o único responsável por tudo aquilo que os espíritos realizam, por tudo aquilo que os espíritos fazem. O médium, ele é o responsável, veja bem, gente, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Com isso que estou dizendo, procurando isentar os espíritos de toda a responsabilidade, porque é comum as pessoas culpar os espíritos por tudo que acontece na sua vida. Tudo. Se a pessoa perde o emprego, é culpa dos espíritos. Se a pessoa briga com o vizinho, é culpa dos espíritos. Se a pessoa sofre um acidente, é culpa dos espíritos. Não é bem assim, Então, conforme nós estávamos dizendo, não existe médium forte, não existe médium bom. Existe sim aqueles médiums, existe sim aqueles trabalhadores, na doutrina dos espíritos, que se esforçam para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. O bom médium, nos diz a doutrina dos espíritos, o bom médium é aquele que se esforça para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. O bom médium é aquele que procura andar de acordo com os desígnios das leis de Deus. O bom médium é aquele que se preocupa com o teu próximo, que se preocupa com a reforma íntima, que se preocupa com a moral, que se preocupa com o intelecto, com o conhecimento. O bom médium é aquele que também constantemente encontra-se vinculado aos bons espíritos, através dos esforços, mas não no sentido bom médium, porque ele é dotado de um magnetismo tão forte que é capaz de eliminar um câncer de uma vez. Dotado de um magnetismo tão forte que os espíritos chegam e quebra tudo ali na casa. Nossa, mas que médium forte, hein? Por isso que os mentores incorporam, vamos usar esse termo para ficar fácil. Por isso que os mentores incorporam só nesse médium esses espíritos fortes, porque para receber esses espíritos fortes tem que ser um médium forte. Não é verdade? Isso é tudo papagaiada. Isso aí isso é enganação, isso é charlatanismo. Então é preciso ainda considerar que se o médium realiza esse trabalho de impregnação fluídica no perispírito do manifestante, este também traz uma carga
às vezes pesada e agressiva, que atua energeticamente sobre o perispírito do médium. Então, ambos, se o médium, se ele traz uma carga pesada de sentimentos negativos com relação contra o doutrinador, contra esse ou contra aquele, é natural que o espírito também ele traz uma certa carga negativa, porque ambos se alimentam daqueles elementos. Portanto, certa contaminação mútua, para o qual o médium deve atentar com toda a sua vigilância, pois do contrário, o espírito o dominaria e faria com ele o que bem desejasse. É isso que nós estamos dizendo, que dissemos no vídeo anterior. Se o médium traz consigo determinados sentimentos negativos com relação ao doutrinador ou com relação a outros membros daquela casa espírita ali, é natural que, e se o médium também não tem disciplina, não tem conhecimento, é natural que o espírito em seu campo vibracional, ele faz o que quer. Porque ele encontra as portas psíquicas do médium abertas. Então ele nada de braçada. Agora, se o espírito encontra o campo vibracional do médium disciplinado, com postura. Postura que eu quero dizer é postura ética, moral, amor, caráter, conhecimento. Todos esses fatores se tornam barreira ao desejo daquele espírito. Ele não consegue ter acesso. Não é verdade? Vamos pensar da mesma forma. Por exemplo, um cleptomaníaco. Você sabe que o cleptomaníaco é aqueles, que surrupia as coisas dos outros. Se ele, passando próximo à sua casa e encontra o portão aberto, as portas abertas, fica mais fácil para ele, surrupiar, roubar, assaltar. Mas se ele chega na sua casa e encontra as portas fechadas, o portão fechado, a cerca elétrica ali preparada para eletrocutá-lo, é lógico que ele pode até tentar, mas você consegue entender que todos esses obstáculos o impedem de lograr êxito. Então, esses obstáculos significa moral, amor, conhecimento, disciplina. É a cerca da disciplina. É a moral da porta e do portão fechado. Você entendeu? Então, o conhecimento do bom senso em manter-se tudo higienizado. Agora, o médium indisciplinado, sem conhecimento, é aquela casa aberta, é aquele portão aberto, é aquela cerca elétrica toda arrebentada, os fios, onde o ladrão, no bom sentido, com todo respeito, coitado, eles passam, olham, mas esse negócio está muito fácil.
Não, eu vou dar uma chegadinha aqui. Então, quando você chega, já fizeram um limpa. E o estrago é grande. Né? Então, como lamentavelmente acontece com frequência, essa contaminação, embora transitória, é demonstrada sem sombra alguma de dúvida nas reações preliminares e posteriores do médium, porque eles deixam, né, uma impregnação, uma contaminação muito negativa, mesmo nos médios sensitivos positivos. Ou seja, quando ainda se acha conscientes no corpo e depois que o reassume. Com frequência, nossos médios declaram que, ao sentir a aproximação do espírito manifestante, experimentaram tal ou qual sensação. É verdade, porque quando o espírito se aproxima do médium, o campo vibracional do espírito, ele entra em contato com o campo vibracional do médium. E é natural que praticamente tudo que o espírito está sentindo, o médium passa a sentir. Dor no peito, falta de ar nos pulmões, né? Angina, dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, dores para tudo quanto é lado. A pressão sobe demais, a pressão ela baixa demais, porque mexe com o sistema endócrino do encarnado. E você pode me dizer assim, eu não sou médium. É aquilo que nós já dissemos em outros vídeos. Nascido de mulher aqui na Terra, todos nós somos médios. Uns mais, outros menos sensitivos. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos, devido à desigualdade evolutiva. Mas todos nós somos. Quantas vezes você deitou sentindo uma dor e acordou sem dor nenhuma? Quantas vezes, sem dor nenhuma, de repente, uma dor se faz presente no teu organismo, uma angústia, uma melancolia, uma ansiedade, uma depressão terrível. É preciso entender que é de ordem orgânica, sim, mas de ordem espiritual também, em muitos casos. Por isso recomenda-se a oração, a vigilância, os bons pensamentos, a mudança de hábito, de atitude, de comportamento. Orar com fé. Oração. Ação. Oração. Ação. Não é a pessoa ficar ali com o rosário na mão, 300 Ave Maria, 300 Santa Maria, 400 Pai Nosso. Não é só isso. A oração substituída, essa verbal, essa mental, pela prática do exercício da caridade. A caridade é uma oração. Toda vez que nós praticamos a caridade em contato com Deus, com Jesus, com o plano maior, nós nos encontramos através daquela atitude,
daquela ação boa. Porque a caridade é uma oração. E quando nós queremos nos ligar ao Criador, aos bons espíritos, o que nós fazemos? Oramos. Com fervor, com amor, com fé. Resolve? Resolve. Mas não basta só orar. É necessário louvar. É necessário agradecer. Não basta só pedir. Porque nós temos esse hábito egoístico. Nós pedimos o que já temos demais. Mal sabemos que temos. De tanta ignorância por falta de conhecimento dos desígnios divinos. A pessoa já tem, a pessoa já possui tudo, todas as ferramentas. Ele só desconhece que tem e está ali pedindo. Depois que ele pede, faz uma oração. Interessante que ele fica atento quando está pedindo. Mas quando é para orar, a mente está lá no planeta Júpiter e o corpo aqui na Terra. Então é necessário pedir? É necessário pedir. Por mais que não há necessidade, porque nós temos tudo. Mas no nível que nós nos encontramos, nessa desigualdade evolutiva, nós ainda precisamos criar esse hábito de pedir. Mas pedir corretamente. Pedir com lógica, com bom senso. Pedir a Deus força. Pedir energias para que possamos suportar as tempestades que nós mesmos provocamos. Porque as tsunamis que ocorrem em nossas vidas, os tufões, as maremotos, né? Os terremotos, nós mesmos que plantamos. Ora, gente. E é interessante que quando nós plantamos, nós não convidamos Deus. Quando estamos ali comendo mel, que depois vai virar fel, chupando a uva, que depois vai fermentar no nosso organismo, tomando o vinho na taça de cristal, que depois vai levar o álcool até a massa encefálica, a pessoa vai ficar batendo cabeça para lá para cá. Naquele momento nós não lembramos de Deus. Lembra? Eu não me lembro de me lembrar de Deus nessas horas. Com todo respeito, a pessoa quando vai cometer um crime, um assalto, tem muitos assaltantes que ainda pedem a Deus ajuda. Tem muitas pessoas que na guerra pedem para que os padres benzam, né? Benzem as armas que vão matar outras pessoas. Mas é interessante, né? A pessoa quando está comendo mel, né? O símbolo do mel, a maçã. Entendeu, né? A pessoa quando está comendo a maçã, ele lembra de Deus? Que lembra de Deus o quê, gente?
Deus está distante daquele momento ali. Está só ele ali, o desejo dele primitivo, a fantasia e a ilusão. Enlameando, né? É lógico. Faz parte da evolução? Faz parte da evolução. Mas até quando que nós vamos viver enganando a nós mesmos? Então, com frequência, nossos médiuns declaram que, ao sentir a aproximação do espírito manifestante, experimentaram tal sensação. Então é preciso, conforme eu estava dizendo, você disse que não é médium. Mas e as dores que você sente, que você vai ao médico e o médico não encontra a causa? E você ali cramando o efeito. Que dor é essa? Que dores, que doenças são essas? Doenças psicossomáticas? Doenças psíquicas? Doenças no campo vibracional? Então pode ter certeza-se de que algum espírito por perto se encontra irradiando no teu campo vibracional. Então, experimentaram tal qual sensação, força, ódio, tristeza, angústia ou amor, paz, serenidade. Então, os médiuns, eles costumam levar ao conhecimento do doutrinador estes sentimentos. Hoje eu senti um ódio. Outros, eu senti uma paz, uma tranquilidade, amor pelo meu próximo. Então pode ter certeza de que esses sentimentos nobres é a presença de algum espírito nobre ali por perto. Nem sempre também, tá? Porque nós também, na condição de almas, nós detemos sentimentos de amor uns pelos outros que podemos radiar a favor daqueles necessitados. Então, mas muitos sentem ódio, raiva, negativismo, né? Da mesma forma, os resíduos vibratórios que permanecem na intimidade do perispírito do médium após a desincorporação. Desincorporação. É de Hermínio Corrêa Miranda esse termo, mas é um absurdo esse termo. Desincorporação. Significa que o médium, o espírito incorporou no médium. É um absurdo. O espírito incorporar no médium. Não é nem, vamos dizer assim, um acoplamento no campo vibracional do médium, e sim uma incorporação. Mas aí vem Hermínio Miranda novamente, contra de forma nenhuma, mas nós temos que trabalhar esses termos, modificando esses termos nos nossos conceitos. Desincorporação. Então são bastante conhecidos, sendo necessário, quase sempre quando são desagradáveis e agressivos, dispersá-los por meio de passes. Então quando o médium ali que termina a reunião mediúnica de desobsessão, é necessário que os médiuns, independente, recebam passes através dos outros médiuns, a fim de que o médium se recomponha. Quando, ao contrário, se trata de um espírito pacificado e bondoso, o médium desperta, como costumo dizer, em estado de graça, feliz, harmonizado,
comovido, às vezes até às lágrimas. Então, é natural que quando o espírito ele é um espírito assim pacificado e bondoso, né? O médium desperta assim em estado de graça, desperta, tá certo? Porque ele recobra a consciência, ele recobra o controle, a situação total, né? Ele sai daquele estado de penumbra, porque é um período de penumbra, né? Um período de obscuridade naquele exato momento, mas que ele tem controle através da postura da disciplina, da responsabilidade, do conhecimento, do amor, da moral e por aí em diante, né? Então, no próximo vídeo nós vamos dar sequência. Creio que no próximo vídeo terminamos esse tema, os médiuns, e partimos para o próximo tema, o doutrinador.